pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alexia e na aula de hoje nós vamos estudar a proteção dos direitos coletivos em sentido amplo, a proteção dos direitos coletivos lato sensu. Por quê? Os direitos coletivos, eles passaram por um processo de evolução, por um processo de positivação bastante lento no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Se a gente parar para pensar, a nossa codificação pátria positivada, o nosso Código Civil, o nosso Código de Processo Civil, ele não traz nenhuma definição, nenhuma situação de direitos coletivos. A nossa codificação, ela ainda é muito marcada do individualismo. São os direitos individuais, no máximo uma lesão que acabe atingindo várias pessoas, podendo ingressar com um litisconsórcio ativo, né? Ou no caso do litisconsórcio passivo. Mas o direito coletivo, enquanto os direitos transindividuais, que atinge determinada categoria de pessoas, ou a coletividade inteira, ou tem os titulares de uma origem comum, esses direitos, chamados de direitos coletivos, não têm guarida na nossa codificação, pelo menos nas principais codificações ou nas codificações que deveriam prever a proteção dos direitos coletivos. Então, da onde que vem essa proteção dos direitos coletivos? Se é que ela existe? Como é que a gente faz? Então, os mecanismos de proteção da tutela coletiva de direitos. Primeira coisa, gente, quando a gente fala de direitos coletivos, a gente está falando tanto dos direitos difusos, dos direitos coletivos estrito sensu, ou em sentido estrito, e dos direitos individuais homogêneos. Então, são três classes diferentes de direitos coletivos. Os direitos difusos, que são aqueles de sujeitos indeterminados, objeto indivisível, e os titulares são ligados por uma origem fática, então são aqueles direitos destinados a toda a coletividade, né, a toda a sociedade. Os direitos coletivos estrito sensu, cujos titulares, num primeiro momento, são indetermináveis, mas eu consigo determinar. O objeto é indivisível e os titulares ligados por uma relação jurídica, que tanto pode ser um fato, um ato, um contrato, um negócio jurídico, mas é uma relação jurídica. Então, são aqueles direitos destinados a um grupo de pessoas, uma classe de pessoas ou uma categoria. E, por fim, o terceiro grupo, os direitos individuais homogêneos, que são direitos que eu consigo determinar os titulares, eu consigo dividir o objeto, ou seja, eu poderia ingressar com essa proteção de direitos individualmente, mas como os titulares desse direito individual homogêneo estão ligados por uma origem comum, os torna direitos coletivos. Então, eu consigo determinar o sujeito, eu consigo dividir o objeto, mas eles estão ligados por uma origem comum. Então, por isso, são direitos individuais homogêneos, direitos coletivos, portanto. Então, nós temos essas três categorias de direitos coletivos: difusos, coletivos estrito sensu e individuais homogêneos. E é sobre essas três categorias de direitos coletivos que a gente vai verificar agora como foi esse processo de evolução da proteção dos direitos coletivos. Vamos lá. Então, a doutrina sem consenso, ela aponta, na verdade, dois marcos, né, duas origens das ações coletivas. Então, nós temos, num primeiro momento, a ação popular, oriunda do direito romano, que dá ensejo à nossa conhecida ação popular, mas era a ação popular do direito romano, cuja finalidade, né, que faltou um F e um IF, cuja finalidade era da proteção do interesse público, sendo que a legitimação ativa pertencia aos cidadãos. Então, aquela ideia de ação popular mesmo que a gente tem. O fato de você ser cidadão, estar na livre disposição dos seus direitos civis e políticos, você poderia proteger o interesse público movendo uma ação popular. E como nós temos muitos, né,
cidadãos aí que estão na livre disposição do seu direito civil e do seu direito político, e como interesse público é para todos, a ação popular, então, do direito romano seria a origem dos direitos coletivos dentro do nosso ordenamento. Outra parte da doutrina entende que os direitos coletivos, a proteção dos direitos coletivos, não começou com a ação popular do direito romano, e sim com o Instituto das Class Actions do direito anglo-saxão, na qual a legitimação não era dada exclusivamente a um único indivíduo, mas sim a uma coletividade que representaria os seus membros. Então, os titulares eram a coletividade que iria, na ação, representar todos os indivíduos. Então, essas são as duas origens aí dos direitos coletivos. A gente sabe que a origem, o fundamento dos direitos coletivos são aqueles direitos relacionados à solidariedade, à fraternidade, direitos fundamentais de terceira geração. Mas a doutrina, então, aponta a origem a origem dos direitos coletivos com essas duas ideias, né? Tem parte da doutrina que defende que os direitos coletivos começaram com a ação popular do direito romano, parte da doutrina entende que os direitos coletivos começaram com o Instituto das Class Actions do direito anglo-saxão. Agora vamos ver o que interessa mesmo. Cenário brasileiro. A evolução da proteção dos direitos coletivos, infelizmente, demorou a acontecer no nosso cenário brasileiro. E até hoje, uma série de críticas nesse sentido acontece. Por quê? O nosso Código Civil de 16, que vigorou até 2002, né? Em seu artigo 76, preconizava o seguinte: para propor ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico ou moral. E o parágrafo único, o interesse moral só autoriza a ação quando toque diretamente ao autor ou à sua família. Ou seja, esse artigo 76 do Código Civil, ele flagrantemente impede a propositura de ação coletiva. Por quê? Porque ele está marcadamente caracterizado pelo conceito individual de ação. Eu tenho que demonstrar o meu interesse econômico ou o meu interesse moral, e isso é destinado diretamente ao autor ou à sua família. Então, pela letra do Código Civil de 1916, a gente não falava em legitimados processuais, em representantes de determinada categoria, em legitimidade, a questão da legitimidade extraordinária, e substitutos processuais, não. O direito era único e exclusivamente requerido na modalidade individual. Os códigos de processo civil, o Código de 1939 e o Código de 73, seguiram a mesma linha paradigmática do Código Civil de 1916. E perceba que agora, mesmo com o Código de Processo Civil de 2015, não existe no CPC de 2015 uma abertura a esses direitos coletivos, a proteção desses direitos coletivos. Nós tínhamos até no enunciado do projeto que foi encaminhado ao Senado, um capítulo tratando da conversão da ação individual em ação coletiva, que foi vetado. Ou seja, nosso Código de Processo Civil não tem nada de coletivo, ele ainda é um código individual. Mais tarde, o que aconteceu? O Brasil aliou-se aos países mais envolvidos ao ampliar os mecanismos de defesa coletiva, mas não reuniu até o presente momento tais regulamentos em um único corpo legislativo. A gente não tem um código de processo coletivo, a gente não tem um código de ações coletivas, né? Hoje se fala muito no processo coletivo, mas o processo coletivo, positivamente falando, não existe. O processo que existe é o processo individual, é o processo de execução, o processo de conhecimento na modalidade individual. Na modalidade coletiva, é uma ideia que a gente passa pegando de várias legislações esparsas, né? Ação civil pública, ação popular, no próprio Código de Defesa do Consumidor e uma série de outras tantas ações que a gente vai comentar aqui. Mas não existe um corpo unificado de proteção às ações coletivas. Nós temos o anteprojeto de Código de Processo Coletivo, o Código de Processo Coletivo Ibero-Americano, mas aqui no Brasil ainda não foi implementado. O Brasil ainda não tem um corpo legislativo único que trate única e exclusivamente das tutelas coletivas.
Então, todas as tutelas coletivas são protegidas sim pelo ordenamento brasileiro, mas de forma absolutamente esparsa, espalhadas aí numa porção de leis. Então, como é que começa essa saga legislativa de proteção às tutelas coletivas? 1965, a ação popular. Então, a ação popular começa em 1965, por isso que parte da doutrina entende a ação popular como grande norte dos direitos coletivos. 1981, nós tivemos a Política Nacional do Meio Ambiente, então o meio ambiente caracterizado como um direito difuso, né? Um direito difuso. Em 1981, tem a Política Nacional do Meio Ambiente, então toda e qualquer lesão ao meio ambiente destinado a toda a coletividade, não consigo determinar os sujeitos. Então é uma caracterização aqui de uma defesa coletiva. No mesmo ano, a Lei Complementar número 40, que é a Lei Orgânica do Ministério Público. 1985, a ação civil pública, então ação para cuidar do patrimônio histórico, patrimônio artístico, patrimônio cultural. Em 1988, um dos grandes marcos no avanço aí dessa evolução de proteção dos direitos coletivos, a nossa Constituição Federal. Então percebam que antes mesmo da Constituição Federal já se falava em proteção aos direitos coletivos em sentido amplo, principalmente na ação popular e na ação civil pública. Aí qual que é o texto constitucional aqui do artigo 129? São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 3º, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, a Constituição Federal, no artigo 129, inciso 3º, atribuiu ao órgão do Ministério Público a legitimidade para a proteção dos direitos difusos e direitos coletivos estrito sensu. Então, aqui relacionou patrimônio público, social, meio ambiente ou qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Então, a nossa Constituição Federal, ela traz a importância dos direitos coletivos lato sensu, delegando ao Ministério Público a legitimidade para promover a proteção desses direitos difusos ou dos direitos coletivos. Tanto os difusos, aqueles destinados a toda a coletividade, indetermináveis e indivisíveis, portanto, como os direitos coletivos estrito sensu, destinados a determinada categoria, determinado grupo de pessoas indetermináveis e indivisíveis. Além disso, a Constituição Federal também trouxe mandado de segurança coletivo. Então, a questão do direito líquido e certo de uma forma coletiva, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Mandado de injunção, que também veio na modalidade coletiva, posteriormente. Ampliou o campo de atuação da ação popular. A legitimação coletiva geral, o que vem previsto lá no artigo 5º e no artigo 8º. O acesso à justiça, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, determinando que toda aquela lesão, toda aquela ameaça de lesão, você pode reclamar perante o Poder Judiciário. Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Quando a Constituição traz esse princípio do acesso à justiça, ela não está fazendo uma restrição. Só os direitos individuais que lesionados ou ameaçados de lesão podem ser provocados perante o Poder Judiciário. Não, ela está concedendo esse acesso no sentido de acesso físico, no sentido de acesso de questão de custas, questão do hipossuficiente técnico, hipossuficiente econômico, o acesso a você ter uma prestação jurisdicional de qualidade, o acesso no sentido de você entrar e sair do Poder Judiciário e sair com a tua pretensão resolvida, com o teu problema resolvido, com a sentença de mérito. Mas ele não disse só os direitos individuais, ele fez um acesso genérico. Então eu tenho o direito de provocar a tutela jurisdicional do Estado por uma lesão ou por uma ameaça de lesão, tanto individualmente como coletivamente. Além do acesso à justiça, a previsão da regulamentação da proteção e defesa do consumidor no plano legislativo, o artigo 48 do Ato das Disposições Transitórias, que estabelece a defesa do consumidor, e 2 anos depois da Constituição Federal, nós temos o Código de Defesa do Consumidor aprovado, sancionado,
com todas as reivindicações individuais e coletivas. Então a Constituição Federal, ela representa, no momento em que ela atribui ao Ministério Público a legitimidade para a defesa dos interesses difusos, dos interesses coletivos, no momento que ela estabelece ações, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, regulamenta a ação popular e confere o acesso à justiça a toda e qualquer parcela de direito individual ou coletiva, a Constituição, então, ela marca um grande momento para a conquista, para a proteção dos direitos coletivos, né? Além de todas as grandes conquistas que a Constituição trouxe por ocasião de dignidade, cidadania de todo o jurisdicionado. Aí o que aconteceu? Em 1990, nós tivemos a Lei 8.078 de 90, que é o próprio Código de Defesa do Consumidor, e pela primeira vez, o que aconteceu? O legislador, no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu e explicou o que é o interesse difuso, o que é o interesse coletivo estrito sensu e o que é o interesse individual homogêneo. Olha lá, o CDC positivou o esboço do conceito dos interesses transindividuais, que são esses interesses que ultrapassam a esfera do indivíduo, gerando uma divisão tricotômica no artigo 81, parágrafo único, inciso 1, 2 e 3. Ou seja, ele colocou lá o que é um direito difuso no inciso 1º, no inciso 2 ele colocou o que é um interesse coletivo estrito sensu e no inciso 3 o que é um interesse individual homogêneo. Então foi o Código de Defesa do Consumidor que estabeleceu essa divisão. Direitos coletivos, sentido amplo, são subdivididos em direitos difusos, que são transindividuais, indetermináveis, indivisíveis, destinados a toda a coletividade. Direitos coletivos estrito sensu, que são transindividuais, indetermináveis, indivisíveis, mais relacionados por uma relação jurídica base, e direitos individuais homogêneos, que são individuais, divisíveis, mas em razão dessa origem comum de seus titulares, são também considerados direitos coletivos. Então foi o Código de Defesa do Consumidor que pela primeira vez estabeleceu essa divisão. Mas o que a gente tem que tomar um certo cuidado é que não é em razão dos direitos difusos, dos direitos coletivos e dos individuais homogêneos estarem previstos no CDC que essa modalidade de direito é só para defesa dos direitos do consumidor. Não! A gente tem outros interesses, outros direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos que não tem nada a ver com o direito do consumidor. Então a gente tem direito das pessoas que adquiriram o mesmo produto, das pessoas sujeitas a uma condição tributária, de pessoas que são regidas por um mesmo estatuto, de meio ambiente, dos povos indígenas. Então não é porque o CDC colocou ali no artigo 81 essa classificação de direitos que os direitos coletivos só se são analisados na esfera do direito consumidor, não. Também, eu posso ter direito coletivo na esfera consumerista? Claro que sim, mas não se restringindo a eles. Eu tenho outros direitos que não só os direitos de consumo tutelados pelos direitos difusos, coletivos estrito sensu e individuais homogêneos. Então, além de fazer essa divisão tricotômica dos direitos no artigo 81, o CDC também fez a previsão da possibilidade da intervenção individual em processo coletivo, então a possibilidade de você intervir num processo coletivo já existente, a liquidação da sentença coletiva, a execução dessa sentença coletiva, o regime jurídico geral da imutabilidade das sentenças coletivas e a atipicidade das ações coletivas. As ações coletivas não seguem um padrão. Eu não posso requerer tais e tais ações coletivas somente. Todo e qualquer direito que eu consiga classificar ou como difuso, ou como coletivo estrito sensu, ou como individual homogêneo diante das características de cada um previstas no artigo 81 do CDC, é uma ação coletiva. Então a gente não fica adstrito, ação coletiva é só ação popular, só ação civil pública, só uma ação de direito do consumo. Não. Se eu conseguir demonstrar que o meu direito é difuso, que o meu direito é coletivo, que o meu direito é individual homogêneo, eu terei sim uma ação coletiva, ainda que essa ação não tenha previsão legal, desde que ela não seja vedada pela lei, conseguir provar que tem o direito difuso, tem o direito coletivo, tem o direito estrito sensu, vai ser sim uma ação coletiva. Aí em 1989 veio a Lei 7.797,
Criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente enquanto direito difuso, mais uma vez. Lei 7.853 de 89, proteção às pessoas portadoras de deficiência física, todos aqueles portadores de deficiências físicas, um direito coletivo estrito sensu, portanto, também ganharam sua proteção. Ainda em 89, Lei 7.913, proteção aos titulares de valores mobiliários e aos investidores de mercado. Então aqui também nós temos um direito coletivo estrito sensu. 1990, Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo aí mais uma proteção a direitos coletivos. Lei 1992, ano 1992, a Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, preservando aí o erário público, que é um direito de todos, destinado a toda a coletividade, portanto um direito difuso sob proteção. Ainda em 92, Lei 8.437, as cautelares contra o poder público, cautelar no sentido de arresto de bens, sequestro de bem, o arresto na cautelar fiscal, direitos difusos, estão protegendo o patrimônio público, estão protegendo o erário público. 1993, a Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional do MP, do Ministério Público. E também em 93, a Lei Complementar 75, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União. 1994, a Lei 8.884, que é a proteção da ordem econômica, a ordem econômica destinada a toda a coletividade, a proteção, liberdade, livre concorrência, né? Não realização da concorrência desleal. 1996, a Lei 9.394, diretrizes e bases da educação, então educação pública, educação particular, critérios, tudo isso proteção de direitos coletivos. 1999, a Lei 9.868, que fez a previsão da ação declaratória de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, que são hoje nossas ações constitucionais, mas também tem a proteção coletiva. 1999, também, a Lei 9.882, ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, mais uma vez um direito difuso. Em 2003, a Lei 10.671, o Estatuto do Torcedor, todos aqueles que torcem para determinado time têm a proteção do direito coletivo. O Estatuto do Idoso, também em 2003, a Lei 10.741, todas as pessoas com mais de 60 anos têm aquelas prerrogativas e garantias. 2006, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, também é uma proteção do direito coletivo, né? Todas as pessoas que sofrem violência moral, sexual, econômica, física, têm proteção dos seus direitos. 2009, a Lei 12.016 de 2009, o Mandado de Segurança Coletivo para a proteção contra o ato arbitrário em sentido coletivo. 2015, a Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, todas aquelas pessoas com deficiência, o Estatuto torna bem claro, né, a deficiência física, não só a deficiência física, mas também a deficiência intelectual, alterando inclusive o regime das incapacidades lá do Código Civil. Então, todos aqueles que estiverem enquadrados nesse conceito vão ter os seus direitos coletivos protegidos. Então, o modelo brasileiro, apesar de ser influenciado pelo sistema norte-americano, né, o regime das class actions, o regime das ações coletivas mediante um representante, ele possui características próprias. Por exemplo, a coisa julgada no Brasil terá extensão erga omnes, contra todos, ou ultra partes, entre as partes, apenas para beneficiar o réu, diferentemente do sistema da class actions. A gente tem no sistema da class actions a definição de extensão da coisa julgada, dos efeitos da coisa julgada é diferente. Aqui no Brasil, a coisa julgada ou é erga omnes, ou vai ser ultra partes, apenas entre as partes, para beneficiar o réu. Se não for em benefício do réu, erga omnes como regra geral.
Não se admite a adequada representação de um único cidadão para a tutela coletiva de direitos, como é admitido no direito norte-americano. Aqui, esse regime de um único cidadão para adequada representação não existe. São todos os legitimados, os difusos, mesmo que indetermináveis, os coletivos estrito sensu, mesmo que indetermináveis, mas eu consigo determinar, e os individuais homogêneos, aqueles titulares determinados ligados por uma origem comum. Então, muito embora o grande start para a proteção das ações coletivas tenha sido o regime das class actions do direito anglo-saxão, que se aprimorou para o direito norte-americano, no nosso ordenamento brasileiro, as ações coletivas elas têm uma situação diferente. Os legitimados da ação coletiva são diferentes, a eficácia da sentença, os efeitos da coisa julgada também são diferentes. Então, as nossas ações coletivas, muito embora tenham a origem dentro do direito anglo-saxão, pelo seu instituto e pela sua evolução, elas se transformaram num outro modelo, né? A gente tem a origem do direito norte-americano, mas o que a gente coloca hoje em prática é um outro modelo, um modelo próprio brasileiro de legitimidade, de direitos e de proteção desses direitos coletivos. O que acaba sendo a crítica a toda essa proteção é que o Código Civil ou o Código de Processo Civil poderia ter deixado aí um capítulo, um livro, né, uma parcela da sua positivação para tratar do processo coletivo, para tratar das ações coletivas e não deixar elas como elas estão hoje isoladinhas lá no Código de Defesa do Consumidor e trazendo toda essa confusão, né? Muita gente acha que elas só servem para defender os direitos do consumidor e não. Então, se o próprio Código Material Civil, se o próprio Código de Processo Civil tivesse dado essa brecha à positivação das ações coletivas, talvez hoje fosse mais fácil estudar esse processo coletivo e poderia se dar maior ênfase a essas ações. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. A nossa codificação, tanto material quanto processual, continua sendo altamente individualizada, mas a gente não pode esquecer que nós temos sim esses direitos coletivos e nós temos sim a proteção. Basta invocar um direito difuso, um direito coletivo, um direito individual homogêneo, basta buscar a demonstração lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor e promover a ação respectiva para a tutela desses direitos, que com certeza eles serão reconhecidos, né, com toda certeza. Então, pessoal, aqui, o ordenamento jurídico pátrio prevê um rol de legitimados para a tutela desses direitos. Quem é que pode promover essa ação coletiva? Associações, Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estado, municípios. Somente a ação popular é que permite a tutela pelo próprio cidadão de direitos coletivos, contudo. Não há análise pelo Poder Judiciário sobre a adequação da representação nos modos do direito americano, que foi isso que a gente já comentou aqui. Não se admite a adequada representação de um único cidadão para a tutela coletiva de direito. A única ação coletiva que admite a provocação por uma única pessoa, que é o próprio cidadão, é a ação popular, que a ação popular ela é destinada ao cidadão, aquele indivíduo que está em pleno gozo dos seus direitos civis e políticos. O resto, ação para defesa do meio ambiente, ação para defesa do patrimônio histórico, social, cultural, ação para defesa de consumidores de determinado produto, ação para defesa do reajuste abusivo do plano de saúde, tudo isso tem que ser proposta pelos legitimados, que são associações, Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estado e municípios. Então, pessoal, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a proteção desses direitos coletivos, todo o estágio de evolução de proteção desses direitos e como a gente se encontra no cenário atual, né, com essa positivação no Código de Defesa do Consumidor, de quais são esses direitos, mas a proteção em larga escala, desde que você tenha um direito difuso, um direito coletivo e um direito individual homogêneo. Então, eu espero você na nossa próxima aula. Bons estudos para você, até mais!